Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, estão chegando os concursos. Final de semana que vem, TJ São Paulo, hein? Muita gente que está acompanhando aqui o canal, está se preparando, super ansioso para esse concurso, mas calma, tranquilidade, vai dar tudo certo. Uma vaga já é tua, basta você estudar. Começando o vídeo, a gente já tem que pedir isso, como a gente faz religiosamente todo começo de aula, né? Pedir para você deixar o joinha. Se você está chegando aqui no canal, procurou aí pelo YouTube, está encontrando aí, procurando notícias ou canais de atualidades e achou o nosso conteúdo, por favor, inscreva-se aqui nos canais, tanto aqui no meu, professor Arnaldo Vieira, quanto nessa collab que a gente faz com esse pessoal do cursinho maravilhoso, que é a Doutor Concursos, tá? Que tem cursos online e cursos presenciais, tá legal? E deixa o seu comentário, fala pra gente o que você tá achando, como você tá estudando, como os nossos amigos, nossos parceiros, que sempre deixam um recado, e eu trago aqui exatamente para homenageá-los e incentivá-los. O Roberto Souza, puxa, parceirão aqui do canal, boa noite, marcando presença como sempre, ótima aula, abraço professor, um abraço para você, Roberto. O Bruno Monteiro, boa noite pessoal, boa sorte a todos nos seus estudos. Obrigado pela aula, Bruno, valeu mesmo. E o Guga Pilar, muito atrativo o teu vídeo, já olhei todo. Te desejo muita sorte com o canal. Muito obrigado, Guga. Um grande abraço para vocês. Mas o recadinho que eu dei mais ênfase essa semana foi da Jennifer, que inclusive foi na semana, no vídeo da semana passada, que foi logo depois do Dia dos Professores, né? E eu fico muito agradecido de ler, mas principalmente por esse comentário que ela colocou, que eu vou fazer questão de trazer para vocês aqui. Olá, professor. Amo suas aulas, pois são de fácil entendimento. Obrigadíssimo. Estou estudando para a prova do TJ São Paulo. É a primeira vez que presto o concurso. Estou ansiosa, com medo, mas não paro de estudar. Caso não consiga passar nesse concurso, continuarei estudando, porque estou aprendendo muito com o senhor e com os outros professores. Obrigado por sua dedicação e feliz dia do professor. Jennifer, e faço das palavras da Jennifer para todos vocês que estão vendo o conteúdo exatamente este mantra. Não deu certo? Continua, não desista, persistência. Concurso, gente, é persistência, é insistir. Você só está competindo com você mesmo. Então, Jennifer está corretíssima. E todos vocês que estão vendo esse vídeo, que estão acessando esse canal, gente, continuem estudando. É um concurso só, vão haver outros. Vocês vão passar. É só continuar estudando e perseverar. Tenho absoluta convicção disso, tá legal? Então, Jennifer, muito obrigado. A todos vocês que estão assistindo, deixa um comentário que eu sempre trago aqui todo começo de vídeo, tá legal? Vamos então para o vídeo da semana, atualidades, e aí eu já tenho que fazer uma observação aqui rápida, porque eu vou trazer duas informações para vocês em relação ao âmbito nacional. Eu vou excluir essa questão política, porque eu realmente não acredito que os concursos vão dar ênfase político sobre linha A, linha B, direita ou esquerda, eu não sei, dentro desse aspecto. Mas é importante eu frisar essas informações que trouxemos, que a gente traz e que acontecem toda semana, tá? Essa semana nós tivemos, então, finalização da CPI da Covid e o relatório que foi lido. O relatório foi produzido pelo senador Renan Calheiros e apresentou, depois de todo o estudo que foi feito e todas as oitivas que foram ouvidas na CPI, um relatório muito extenso, muito robusto, incriminando, ao todo aí foram 68 pessoas, entre empresas e pessoas físicas e jurídicas, que foram indiciadas. Na verdade, não foram indiciadas, foram apresentados, pedem o indiciamento de 68 pessoas, incluindo o presidente da República, os filhos, ex-ministros, atuais ministros, pessoas que foram consideradas participantes do gabinete paralelo, entre outras coisas. Além das empresas que estavam envolvidas aí na transmutação e especificamente uma linha das investigações que apontou que houve algum tipo de desvio por conta da importação de vacinas, tá? Bom, o que acontece daqui para diante? Esse relatório foi lido, foi apresentado, foi lido, tá? E ele vai ser encaminhado para Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos Estadual e Departamento da Polícia Federal. E a estes órgãos vai caber a representação ou encaminhamento judicial dessas providências. É claro que há também uma repercussão internacional desse relatório. O senador Renan Calheiros diz que vai até apresentar para o Tribunal Internacional, etc., pedindo a punição aí dessas pessoas. O fato é que, e excluindo-se de novo essa questão política, não vamos entrar nessa seara.
que eu estou trabalhando aqui é com os fatos, tá? O grande ponto disso, na questão da presidência da República, foi a imputação desses 9 crimes que foram colocados ao presidente, tá? Epidemia com resultado morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, falsificação de documentos, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Estes foram os indícios, ou pelo menos assim, a investigação aponta que esses indícios de que o presidente teria cometido esses crimes, né? Tirando, e aí foi um ponto de discussão, dois pontos, dois crimes, homicídio qualificado e genocídio de indígenas, né? Entre outros pontos aí que também vão todos ser possíveis de discussão, o fato é que a CPI demonstrou, de alguma forma, algumas informações que não viriam à tona nem com o trabalho da imprensa, por conta de alguns contratos ou de contatos que foram estabelecidos entre agentes do governo e grupos de vacina internacionais que fariam com que nós tivéssemos um investimento muito grande na aquisição de vacinas e, em contrapartida, outras vacinas foram oferecidas e não foram aceitas. É claro que agora vai a cargo destes outros órgãos encaminhar os pedidos de investigação correlatos e providenciar suas devidas punições ou pedir o julgamento, ou seja, é uma coisa que vai demorar ainda um bom tempo para caminhar. O fato é que a CPI da Covid, ela demonstrou para o Brasil algumas facetas dessa posição política ou de entes políticos no combate à pandemia que até então não tinham sido demonstrados de modo público pela imprensa como um todo, tá? E isso num período relativamente muito curto de tempo, né? Porque principalmente algumas das investigações foram no começo desse ano, alguns depoimentos ou intercruzamento de informações foram de fatos que aconteceram este ano. Claro também que a gente tem que levar em consideração as últimas participações que foram bem chocantes e ao mesmo tempo bem marcantes das pessoas e dos familiares de pessoas que foram mortas, que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid, que foram prestar depoimentos. Foi muito traumático, vamos dizer assim, para todos nós que assistimos aquelas cenas e que vimos os depoimentos. Enfim, é uma informação importante que você precisa saber, focando no objetivo dos concursos. Exclui a questão política, porque não é o nosso objetivo. Mas vamos focar no fato que aconteceu essa semana, que é importante você saber. Na esteira disso também, a gente tem que lembrar esta PEC que está tentando reorganizar internamente o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa informação já era para eu ter trabalhado isso na outra semana, mas eu esperei porque a gente ia ter essa outra votação como aconteceu essa semana, então eu coloquei esse assunto esta semana, porque foi o fato que aconteceu essa semana que chamou bastante atenção, principalmente nessa questão dos concursos, tá? Bom, já está em tramitação no Congresso, já faz um certo tempo, na Câmara dos Deputados, na verdade, um projeto que altera internamente a Constituição do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Isso, de uma maneira geral, é uma mudança que tem trazido muita discussão e muita crítica, principalmente dos integrantes do Ministério Público Federal, né? E principalmente de órgãos ligados a poderes judiciários. Essa PEC, por que uma PEC? Porque é um projeto, é uma proposta de emenda à Constituição, tá? A Constituição estabelece muito bem as funções do Ministério Público Federal. Em 2004 foi criado esse Conselho Nacional com base numa alteração na Constituição e agora estão debatendo essa alteração. Essa alteração já está vindo já de alguns dias, de algumas semanas sendo discutida. Ela está sendo vista como uma espécie de influência política, de ingerência política da Câmara dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal fazer as investigações internas das ações dos procuradores, dos integrantes do Ministério Público Federal. Estariam sendo acusados de uma certa conivência interna para não punir alguns abusos de procuradores, de promotores federais, de pessoas que integram o Ministério Público Federal. É claro que isso tudo é, de uma maneira geral, um desdobramento ainda das ações da Lava Jato, tem um fundamento para que isso aconteça. Esta semana
foi aprovada a 10ª, foi votada, na verdade. Não foi votado, não foi aprovado, né? Porque ele não conseguiu obter maioria. Precisava de 308 favoráveis, foram 297 a favor e 182 contra. E isso sem contar todas as obstruções que foram feitas por um grupo de deputados lá, que é muito ativo, tentando fazer com que a votação não evoluísse. Bom, o texto original que foi apresentado já está na sua 10ª revisão, na sua 10ª versão, e não consegue sair do lugar. A alteração dessa semana, que foi proposta, foi uma mudança, inclusive, da quantidade de indicações de representantes por conta do Congresso. O Congresso indicava 3, agora está pedindo para indicar 5 pessoas, 5 integrantes do Conselho. E, claro, tiraria as autonomias de outras representações, de outros órgãos que indicam os representantes para fazer parte desse Conselho Nacional. É claro que isso também, como eu estou dizendo para vocês, isso demanda uma mudança na Constituição, não é algo tão simples assim, mas o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, propôs, fez essa votação acontecer, a toque de caixa, na verdade, e aí estão as críticas todas abertas em relação a essa pressão do Congresso para a votação disso, e principalmente por conta das críticas que foram feitas. Há um conselho, inclusive, de outros representantes do Ministério Público, um conselho que não faz parte exatamente da Constituição, que está pedindo exatamente para que a proposta não avançasse dentro do Congresso. Porque eles estão vendo uma espécie de censura ou de ingerência política dentro do Conselho. Por quê? Uma vez que há representantes indicados politicamente, esse conselho vai poder, de uma maneira geral, ampliar, digamos, né, a punição para procuradores e promotores federais nesse âmbito federal que estão, às vezes, com investigações em curso contra os próprios deputados. Então a gente tem que entender que essa manifestação, inclusive, que está passando do CONAMP, que é esse conselho mais amplo aí dos integrantes do conselho, essa carta que foi gerada, inclusive, pedindo que haja um retrocesso, indicando que há um retrocesso da atuação. Se isso for aprovado, vai haver um retrocesso da atuação desses procuradores. Isso é muito importante que você que está prestando concurso, que está vendo esse vídeo, entenda, saiba mais e que principalmente se prepare, porque isso vai provavelmente cair nos concursos, tá? A gente, é claro que aqui não tem que colocar a questão política no primeiro plano, já estou falando isso pela 3ª vez nesse vídeo só. Mas o fato é que essa alteração do Conselho pode sim indicar uma ingerência política dos parlamentares. A gente vai continuar acompanhando essa participação, essa evolução. Alguns deputados, inclusive, aí, como foi o caso do Celso Studer, que é do PV do Ceará, se manifestando duramente, dizendo que isso é uma censura, que é uma ingerência e que essas investigações que acontecem de forma independente podem estar sofrendo algum tipo de ataque. É claro que tem as versões e as narrativas que vão encaixar. O fato é que há sim um movimento, de uma maneira geral, para alterar, mas isso tem que ser feito por um projeto de emenda à Constituição, o que não conseguiu ser aprovado nesta semana. Agora vai haver uma segunda votação, que tem que ser aprovada por maioria, para depois ser encaminhado para o Senado, para depois aquilo ser implantado. Então ainda há muito chão para trilhar, mas é algo que você tem que saber, que você tem que prestar atenção, porque vai ser exigido nos concursos, tá legal? Âmbito internacional, gente. Donald Trump. Eu sempre consigo trazer para vocês algumas das novidades do meu querido Donald Trump. O Trump agora, nessa semana também que passou, anunciou que vai criar sua própria rede social. Inclusive eu peguei essa informação porque ela está levantando aí nos meios econômicos, nas bolsas de valores, uma espécie de efervescência acionária e busca das ações. Inclusive as bolsas de valores dos Estados Unidos tiveram que ser interrompidas aí algumas vezes na semana por conta da elevação que houve nos preços das ações de uma empresa chamada Digital World Acquisition Corp. Essa empresa foi inclusive fundida com o grupo Trump e está sendo a responsável por desenvolver a Truth Social. Truth em inglês é a palavra para verdade, né? E o Trump, que está banido, né? Apesar de que esse banimento dele tem um prazo, foi instituído no começo desse ano, ele tem 2 anos para ficar fora das redes sociais. As redes sociais excluíram o perfil dele. E quando eu digo redes sociais, eu estou colocando Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, plataformas em que ele utilizava, das quais ele se utilizava como palanque eleitoral e já está em campanha para 2024. Ele está criando a sua própria rede social, dizendo que
a atuação dele está limitada e que ele não tem mais essa possibilidade de conversar com as pessoas, então ele resolveu construir a sua própria rede social. É claro que isto ainda tem muito chão, mas ele já anunciou que uma versão beta do aplicativo vai ser lançada em novembro e que a proposta para entrar no ar em 2022, né? Ele tem angariado ainda, ele mantém um grupo de apoiadores muito forte nos Estados Unidos, está em campanha aberta para tentar concorrer novamente à presidência. E é claro que tudo isso que ele está fazendo, essa exclusão das redes sociais, na verdade as redes sociais excluíram ele voluntariamente por conta de ele ferir em tese, como ele diz, como eles disseram, né? E de uma maneira geral, foi até comprovado que ele utilizava as redes sociais para fazer apologias, e como ele fez no começo desse ano, em janeiro, instigando pessoas a invadir o Capitólio, o que aconteceu justamente para meio que empastelar a eleição, a consagração, né, da votação do Joe Biden. Essa rede social que ele está anunciando, em tese, vai ser o grande palanque para ele. E ele está criando, com o conglomerado de mídia que ele tem na mão, esse poder de criar essa rede social. É claro que isso, de uma maneira geral, não tem como a gente medir o efeito disso. Pode ser aquela expressão até religiosa. Ele vai catequizar para os seus batizados. Ele vai falar para aqueles que são doutrinados por ele. É claro que também a gente tem que anunciar essa questão econômica, né? Porque há sim uma procura muito grande por conta das especulações que são feitas de acionistas que agora estão colocando as suas ações para vender, porque ele associou, ele comprou uma empresa de desenvolvimento digital e agora essa empresa está tendo uma elevação aí, até espantosa, na Bolsa de Valores. Especulação, na verdade. Então os americanos vão, de uma maneira geral, entender esse movimento do Trump como um movimento político, mas ele quer declarar guerra também a esses meios de comunicação, dizendo que está partindo contra as big techs, que ele vai criar uma nova possibilidade para as pessoas terem informações. É uma coisa meio que contraditória o Talibã ter presença no Twitter, nas redes sociais e ele não ter. Então, de uma maneira geral, a gente vai trazer outras informações, mas é interessante vocês verem eu trazer essas informações para vocês, como que o Trump ele consegue se reinventar. Então, fica aí essa informação que eu acho importante, no mínimo curiosa, mas eu acho importante você saber, tá? A última, infelizmente, eu tenho que trazer para vocês e talvez seja, sei lá, ainda muita coisa vai acontecer, mas a gente tem que trazer, é do ramo das celebridades, mas também aponta para um dado muito preocupante, tá? O ator Alec Baldwin, que é muito famoso, já conhecido do cinema norte-americano, acidentalmente cometeu um disparo durante as gravações, um ensaio, na verdade, pelas informações que nós temos até agora, durante a gravação de um filme que ele, inclusive, é produtor. O filme chama-se Rust, é um faroeste. E durante as gravações, nos ensaios, nesse acidente, ele teria disparado uma arma, a arma estava com uma munição. Basicamente, assim, o que se tem de informação é uma informação verdadeira, uma munição verdadeira, atingiu de morte a diretora de fotografia, Halina Hutchins, e acertou inclusive o ombro do diretor, o Joel Silva, que foi uma tragédia. Eles foram levados, foram socorridos, mas a Halina Hutchins não sobreviveu. Tomou um tiro no peito e não sobreviveu. Ainda está em fase preliminar por conta da polícia, ainda estão em fase preliminar por conta da polícia, as investigações dessa situação. E agora começam a surgir várias informações, inclusive uma informação da Associated Press que foi enviada na sexta-feira, que chamou muita atenção. Entre 1990 e 2014, foram registrados, dentro de sets de filmagem, só nos Estados Unidos, 43 mortes de profissionais. Foram 194 acidentes graves envolvendo profissionais de cinema, sendo dublês ou pessoas ligadas às filmagens ou pessoas que estavam montando as estruturas de filme. Essas informações às vezes ficam veladas, porque o filme é muito maior do que a própria informação em volta dele. Mas, infelizmente, este caso, e por conta das redes sociais também, tomou uma proporção muito grande, mas chamou muita atenção por conta da semelhança com o acidente de 93, por exemplo, do filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, que durante uma das filmagens do filme O Corvo foi atingido também por uma bala. As armas cenográficas utilizam festim, basicamente
para até assegurar a própria veracidade. O que é o festim? É aquela bala que não tem um projétil, ela só possui o dispositivo, me fugiu o nome agora, a espoleta que dispara a explosão e a pólvora. Não há o projétil. O que até agora a gente sabe do caso agora do Baldwin é que parece que haveria um projétil dentro de uma das armas. E esse tiro, dependendo da distância em que ele foi disparado, ele acertou a pessoa quase que a queima-roupa. Ela é a diretora de fotografia, ou seja, é a pessoa que opera a câmera. Então ainda tem muitas informações que precisam ser levantadas, mas basicamente as primeiras informações que chegaram para nós na sexta-feira dão conta dessa tragédia dentro de um set de filmagem. Ainda a gente não tem muitas informações, como eu disse, mas essa informação da Associated Press é importante você saber por conta destes números, que são números, infelizmente, altos, de pessoas que morreram em gravações de filmes só nos Estados Unidos, tá? É uma informação relevante para concursos, é uma curiosidade, mas ao mesmo tempo algo que aponta aí uma tendência dos concursos de também focar essas situações que envolvem a questão da segurança nas filmagens, tá legal? É isso essa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se não deixa no começo, deixa agora. Inscreva-se nos canais e deixa os seus comentários aqui pra gente, que toda semana, no começo da aula, eu trago aqui as informações de vocês. Leio os comentários de vocês quando é possível, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco grande, mas é importante. E sempre agradecendo a todos vocês, eu desejo que todos tenham uma excelente semana, com muito estudo. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, pessoal, e até lá.